Olá, meu nome é Maria Eduarda Welter. E eu sou o Lucas Vieira. E esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje nós vamos falar sobre a programação do quarto dia do 48º Festival de Cinema de Gramado, que ocorreu no dia 21 de setembro de 2020. Neste dia houve a exibição dos selecionados da Mostra Gaúcha de Curtas-Metragens no canal Brasil Play. Os 19 curtas foram divididos em 4 programas de acordo com a classificação indicativa. Também no streaming foram disponibilizados 5 filmes da Mostra Competitiva de Longas-Metragens Gaúchas. Ocorreram também no dia os debates dos filmes exibidos na noite anterior e também dos curtas gaúchos que foram disponibilizados no streaming, além de mais uma edição do Gramado Film Market, dessa vez sobre distribuição digital. A Mostra Competitiva contou com 2 curtas da Mostra de Curtas-Metragens Brasileiras, além de 2 longas, um estrangeiro e um brasileiro. O primeiro curta-metragem apresentado foi Vander V, que veio do Distrito Federal. Com direção de Augusto Borges e Natália Brum, o curta-documentário fala sobre Wanderson Vieira, que é um músico da cidade de Samambaia, e eles nos contam um pouco de como ele concilia seu trabalho noturno e ensaios de danças com criar sua carreira lançando seu pseudônimo, Vander V, para alcançar seu sonho. Bom, o curto, no geral, ele tem cerca de 20 minutos, né? E ele é bem simples, a estrutura dele. Não tem nada que chame muita atenção, principalmente no visual. É muito... Dá pra ver que a câmera tá sempre, tipo, na mão, não é nada feita de forma mais profissional. E vai só como... Lembra até, eu pensei, na minha cabeça, um pouco a estrutura de vlog, de YouTube. Sim, lembra muito. Ele é estruturado muito em uma maneira de conversa, né? Tanto que as perguntas que o cinegrafista vai fazendo aparecem durante o curta documental, né? Ele foca muito mais no que o Vander V tá dizendo do que no exterior, na volta dele, né? Ele foca só no que ele tá falando. É mais uma conversa mesmo. Eu achei interessante que as perguntas que a cinegrafista e diretora fazia, elas levavam, na verdade, a uma resposta meio que ela queria, sabe? Parecia que era muito direcionado. Óbvio que não é uma coisa jornalística, então não necessariamente precisava ser algo neutro, objetivo, lá. Mas eu acho que poderia ter deixado mais livre, assim, para o Wanderson falar mais os assuntos que ele queria. Sim, puxou muito mais para as dificuldades dele, né? Tipo, como é que foi a jornada de trabalho, principalmente o que ele enfrenta de dificuldade na vida dele, seja financeira ou até mesmo no que ele quer ser de música, né? Então ficou muito puxado mais para esse lado, não foi muito focado digamos, no difícil, não tanto nas partes, na música dele, por exemplo, tem ele cantando, mas tipo, é o que eles menos escutem, parece. Não sei se foi só a minha impressão. Eu acredito que devia mesmo ter focado mais na música dele, até porque a sinopse fala basicamente disso, né? E talvez deixado mais as partes não deixado tudo de lado, as partes das dificuldades dele, coisa, mas focado um pouco mais na música, até porque ele é um cara muito feliz, assim. Apesar de tudo, ele tem uma energia muito boa e ele passava isso em algumas partes do documentário. O segundo curta da noite foi Stratos, vindo de São Paulo e dirigido por Sinais Ganzerla. Stratos é um curta-metragem que traz imagens do período dos anos 70, entre 70 e 72, em várias cidades ao redor do mundo. Temos imagens do Rio de Janeiro, de Salvador, de Marrocos, de Londres e de regiões do deserto do Saara. As imagens do curta foram filmadas por Helena Ignes e Rogério Sganzerla enquanto eles estavam no exílio durante a ditadura. E apesar de ser esse clima de tristeza do exílio deles, o filme é muito bonito porque ele dá uma mensagem de esperança. Apesar de ser bem curtinho, comparado principalmente ao anterior, porque ele só tem 8 minutos, ele é sobre esperança, principalmente. Então tem momentos que retratam a gravidez dela, por exemplo, que trazem essa parte mais afável, algo mais bonito. E ele foi dirigido pela filha desse casal. Então, é algo mais familiar, né? Que relata essa relação mesmo de carinho entre os três. E mesmo sendo um curta documental também, ele mostra uma parte muito diferente, ele tem uma pegada bem diferente do primeiro curta. O que é bacana também eles terem passado seguido para mostrar como, mesmo no documentário,
tu pode fazer algo não inovador, mas algo que segue uma linha muito distinta, né? O primeiro curta apresentado era uma coisa muito mais de conversa e esse foca numa parte visual muito maior, né? E ele tem uma pegada artística muito bonita, tanto que a parte visual dele é excepcional, assim. Sim, o toque de ser imagens mais antigas, apesar de que tu vê que a qualidade não seria a mesma coisa que seja filmada hoje em dia, ela, tipo, dá um toque especial pro que eles estão tentando passar. E além disso, o uso da música, a trilha sonora tem vários ritmos na composição e dá um toque a mais pra imagem. Então, eu achei que encaixou muito bem o uso da música nesse curso. E o primeiro longa da noite foi O Samba Primo do Jazz, de Ângela Zoé. O documentário mostra a trajetória musical de Alcione Dias Nazaré, a nossa grande intérprete brasileira, a partir de suas referências musicais, sua inserção no mundo da música e sua relação com família e amigos. A cinebiografia nos aproxima de uma Alcione descontraída, divertida e matriarcal com a vida e o fazer artístico. Eu achei esse filme muito interessante, ele nos prende bastante, assim, apesar de ser um documentário que geralmente tem uma pegada mais séria. Esse da Alcione é muito divertido, ri em vários momentos assistindo. E a construção dele foi muito boa, né? Porque não é um documentário que eles reúnem os depoimentos atuais e coisa. Eles têm um trabalho de pesquisa gigantesco, reunindo entrevistas antigas que a Alcione deu, entrevistas antigas que a família deu, tanto que tem uma parte em que tem uma entrevista que o pai dela, que já é falecido, né, ele deu falando sobre o início da carreira da Alcione, como ele influenciou nisso, porque ele era músico, então o início da carreira da Alcione tem muito a ver com ela cantando junto com ele na orquestra e coisa. Eu achei muito massa essa construção que eles fizeram. A forma como eles alteram as entrevistas antigas com que as pessoas estão falando da história dela, que é principalmente a família, né? Pegando trechos do que eles falam e achando entrevistas que meio que complementam aquilo, ficou muito legal. E o carisma da Alcione é talvez uma das melhores coisas desse documentário, porque ele que carrega, né, principalmente todo o documentário. Então, ela é, tipo, o centro de destaque e consegue transmitir isso muito bem. E ela é muito espontânea, né? Tem várias frases que ela fala ao longo do documentário que são, assim, muito marcantes e fazem a gente cair na risada. E eu acho muito massa como a própria personagem, eu achei legal que deu para fazer uma relação entre como o curto é montado e como é a personalidade da Alcione, porque ela também transita muito entre esses assuntos sérios e as coisas engraçadas e leves da vida, né? Sim, as conversas quando elas estão andando pela rua, por exemplo, são muito engraçadas. E eu achei muito massa que as partes em que ela dá os depoimentos mais importantes e mais longos são dados dentro de um carrinho, né? E ele está em movimento e é muito legal ir acompanhando a paisagem se modificando enquanto a Alcione vai falando, assim, da vida dela, como se nada tivesse acontecendo ao redor, sabe? É muito massa. Sim, ela ainda tenta interagir com algumas pessoas que estão do lado de fora, né? Tipo, chamando e falando algumas coisas. E isso dá um toque muito legal pra personalidade dela, né? Faz a Sim, gente é um entender bem negócio que mais não como ela é. fica. Desculpa, Lucas. É um negócio que não fica muito estático, né? Porque eu acho que se ela tivesse parada, tem algumas partes do documentário que ela dá os depoimentos dentro de uma casa, que suponho que seja dela, né? Que são depoimentos menores, justamente porque fica um negócio mais parado, assim. Ela dando depoimento daquele carrinho em movimento dá todo um outro toque. Deixa bem mais informal, e dá mostra realmente quem ela é, né? Porque às Uhum. vezes quando tá só ela falando assim, tipo, tu vê como é a personalidade dela, mas não fica tão evidente quanto nesses outros momentos. E eu achei muito bom também que eles pegaram bastante depoimentos das pessoas da banda dela, porque ela mesma deixou muito claro que é muito importante ter a banda, uma banda muito grande, porque o pai dela era de orquestra, então para ela essa parte musical sempre foi muito importante
ter no conjunto dela. E tem vários depoimentos do pessoal da banda. E também acho muito massa como eles botam as irmãs que trabalham com ela dentro desse documentário. Sim, toda a construção da família e da relação das irmãs ficou muito legal. Tanto que tem uma hora que uma delas fala que elas são as 4 cavaleiras do Apocalipse, né? Que não dá pra mexer com uma, que tu tá mexendo com todas elas. Então toda a Sim. relação familiar delas é muito legal. Uhum. E mostra um pouco que mesmo elas sendo assim inalcançáveis, elas são uma família como de todo mundo, né? Porque a gente também, quem tem irmão, pode brigar o que for entre si, mas se alguém de fora vier mexer com os nossos, não tem. O documentário é basicamente uma grande homenagem a ela, né? Trazer a trajetória inicial e os momentos mais relevantes, mais importantes da carreira dela. Então é bem uma homenagem pra ela. E ela Sim. merece também, né? Sim, ela é espetacular como pessoa, como artista. E o jeito que ele encerra, eu achei muito massa, porque a maioria da construção dele vai sendo nos ensaios, né? Os ensaios para um negócio que tu não sabe o que vai ser, se vai ser só um show, se vai ser o quê. E ele termina nesse grande show que ela fez, e ela termina cantando o Samba é Primo do Jazz, né? Sim, complementando o título, né? Foi uma forma Uhum. bem boa de encerrar. E traz, tipo, tem uma participação também da Maria Bethânia em outro momento, que dá um toque muito legal para a relação dela com outros artistas. E até nas entrevistas a gente vê como ela se dava bem com todo mundo, né? Como ela se dá, no caso, bem com todo mundo. Nas entrevistas com a Abby, principalmente, era uma coisa muito divertida, muito descontraída. Dava para ver que elas realmente eram parceiras, assim, não era uma coisa só profissional. Sim. E ela fala um pouco também de pessoas que ela admira, ah, outras cantoras, tipo, norte-americanas que ela descobriu mais pra frente na carreira dela e que ela começou a admirar muito pela voz, né? Tipo a Uhum. Ella Fitzgerald, Anita Baker e outras cantoras norte-americanas. E a gente vê o quanto ela gosta da música mesmo, né? Sim, quanto ela gosta e quanto ela conhece, né? Sim. Porque ela fala das partes técnicas como se fosse assim, tô indo ali na padaria comprar um pão. Ela fala muito, de uma maneira muito simples e muito, assim, do dia a dia sobre essa parte. E ela, tipo, toca muitos instrumentos, né? Que não chega a mostrar ela tocando, mas ela fala, tipo, os outros falam. Ela toca, tipo, trompete, já tocou clarinete, então ela é Uhum. uma grande musicista mesmo. Sim, o trompete, na verdade, até mostra, porque mostram vários trechos do início da carreira dela, né? Ah, sim, sim. Onde ela sempre tocava o trompete e depois começava a cantar. O que eu fico pensando, meu Deus, haja fôlego, porque imagina, tu tá tocando Sim, trompete e não consigo nem tocar uma flauta, quem dirá tocar um trompete, ter fôlego para tudo isso. E depois ela instrumentos, começa a cantar com aquela potência vocal absurda, né? instrumento de sopro exige muito, né? O Samba é Primo do Jazz ganhou 10 estrelas na minha lista. Muito bom, muito bem construído. A trilha, óbvio que é perfeita, né? E ele teve uma construção visual muito boa também. Acredito que porque ele deve ter tido um orçamento bem maior para ser Sim, feito, né? especialmente comparado a tanto os curtas quanto o próximo documentário que tem depois, que o orçamento dele, tipo, provavelmente foi muito maior. Isso Uhum, fica bem evidente, né? Na sim. construção do ambiente, principalmente. Mas isso não tira o mérito dele, porque é muito bom. É muito um filme de assistir no fim de tarde com a mãe e todo mundo chorar e rir a cada 2 segundos. A exibição da Mostra Internacional contou com o filme uruguaio El Gran Viaje al País Pequeño, de Mariana Vinholes. O documentário aborda o encontro da diretora com uma família síria que está pedindo refúgio no Líbano. E aborda toda a trajetória deles lá até o Uruguai, que é onde eles se estabelecem, e depois como fica a vida deles e até em alguns momentos de outras famílias
que foram com eles para lá, e como eles estão se adaptando, como é começar a vida nesse país, que eles não sabiam nada, basicamente, não sabiam nada da língua, e tendo abandonado as terras, as tradições, como fuga da Síria. E eu acho muito interessante como ele começa, porque a diretora, ela dá bastante um panorama do que está acontecendo, do que ela vai fazer. E eu acho isso muito importante nos documentários, porque às vezes ele começa e se tu não tiver uma bagagem anterior, tu não entende muito o Uhum. decorrer dele. E esse não, ele te dá um contexto muito bom para daí sim te apresentar a família, apresentar o que vai acontecer com eles. E a parte em que eles estão no Líbano ainda, eu acho muito interessante, me prendeu muito a narrativa que ela constrói ali. Mas daí, quando eles vão para o Uruguai, são outros 500, né? O começo dele te prende muito pro que te interessa no que eles estão contando, né? Porque já começa com alguns relatos deles sobre eles chegarem ali no Líbano e já te deixa um pouco emocionado, né? E traz umas frases também bem marcantes. Tem uma que logo quando eles estão no avião, indo pro Uruguai, que a mãe da família fala que ela tá com medo de ir pra um lugar que não seja bom e que nunca mais vai conseguir ver aqueles que são queridos por ela, né? Os familiares, amigos. Então é bem emocionante esse início deles indo pro Uruguai. Uhum. Até porque eles vão super cheio de sonhos e esperanças, né? Muito pelo que o governo uruguaio falou com eles. E aí, quando chega lá, é muito diferente do que eles estavam esperando, né? E eu Sim, achei bem emblemático uma parte que foi colocada, não dessa família que ela foca, mas de outras famílias sírias indo até a embaixada para tentar voltar para a Síria, porque eles ficaram muito desiludidos com o que eles encontraram no Uruguai, né? sim, eles ficam decepcionados porque ele não era o que eles esperavam, né? E eles acharam, por exemplo, que iam ter moradia pelo resto do tempo que eles precisassem ficar ali, e depois descobrem que é só por 10 anos. Então, tipo, até é difícil para eles encontrarem emprego em alguns lugares, até aprender a língua bem, para Uhum. viver ali. Então, tem vários momentos que demonstram essa decepção deles com o país. Sim, eu E, acho que é uma coisa que não acontece especificamente no Uruguai, né? A maioria sim, dos países que acolhe refugiados acaba fazendo toda uma propaganda internacional de que, ai, olha o que eu tô fazendo, que foi muito o que o Uruguai fez, né? Eles lançaram um programa para acolher os refugiados sírios, mas na prática a gente sabe que não é bem assim que acontece. Até no Brasil a gente sabe que não é essa a realidade. E eu achei uhum. importante ela expor isso, né? E tem vários momentos que eles demonstram querer voltar para a Síria e até para o Líbano, que eles ficaram um tempinho quando fugiram. E nessa outra família eles falam que levaram eles da pobreza para a pobreza. Então, que prometeram que eles iam ir do inferno ao céu, mas eles continuaram, tipo, no inferno, de certa forma. E isso acaba, tipo, pesando muito, né, quando tu tá assistindo, né? Porque tu vê como tá a vida das pessoas, né, infelizmente. E é uma coisa que eles falam no documentário também, que a gente se preocupa muito com os refugiados que estão lá no mar, fugindo para os países da Europa, mas a gente não olha para os refugiados que estão aqui, né? A gente não percebe que eles também estão sofrendo, mesmo tendo encontrado um exílio para fugir dessa guerra. A gente não pensa que eles também estão na pobreza, que eles também não estão vivendo a vida que foi prometida. Introspectivos e mais de conversa com eles são, para mim, o ponto alto, né, do documentário. Só que, principalmente para mim, o maior problema foi que ele acaba se estendendo um pouco além da necessidade. Acaba começando a botar algumas cenas que tipo, são interessantes, de certa forma, porque é a vivência deles, mas algumas se estendem demais e acaba ficando um pouco mais chato, de certa forma. Ele fica uma coisa um pouco maçante em certos momentos, né? Porque as partes em que eles estão conversando é mais dinâmico, né? Mais interessante, te prende mais, até porque é ali que eles acabam contando as histórias mais impactantes. Mas tem umas cenas do dia a dia deles, por exemplo, tem várias cenas em que são eles falando no telefone com a família. E eles não colocam o que a família fala. Eles colocam só o que o personagem, a pessoa que tá em cena fala. Então tu nem
nem tá entendendo o diálogo direito e às vezes ficam 5 minutos nessa cena, sabe? É uma coisa que eu acho que acaba trancando a narrativa do documentário e faz tu perder o interesse, né? Sim, tem uma cena também que quando eles vão visitar os outros amigos sírios, que eles têm tipo uma fazendinha, que fica, sei lá, mais de 5 minutos também neles brincando com uma ovelha, e depois matando a ovelha pra pra assar e comer depois. Então, tipo, se estende muito além da conta alguns momentos, com coisas que não acrescentam muito pra narrativa do documentário, né? Porque eles querem trazer. Mas não que não seja interessante trazer isso, porque é bem cultural deles, né? Só Sim, que é uma cena que não perderia o significado se tivessem mais cortes, se não fosse o processo inteiro, né? Eu acho que é mais isso que o documentário perde em relação ao outro e aos outros, né? Que ele é um documentário muito longo que foca em umas cenas que às vezes poderiam ser encurtadas. sim. Aí ele, no geral, tecnicamente ele é bem simples, né? As imagens não tem um foco muito grande em filmar o redor, filmar. Tem algumas partes, mas é bem pouco. Ele não foca muito no visual, né? É mais no que os personagens querem falar, no que as pessoas estão relatando. Então ele é bem simples em questão de técnicas. Sim, ele é muito mais humano do que artístico, né? E é o que sustenta os relatos mesmo, que te mantém interessado. Tem uma frase também marcante que é Jundo, que é o pai da família, que é o Ibrahim, que ele fala, né, que ele tá sempre triste logo ali no Uruguai, porque ele tá triste também por as dificuldades que eles estão passando ali, mas tá triste pelo passado dele, né? Então, pelo tudo que ele abandonou. Então, esse tipo de coisa acaba emocionando mais o espectador, e é o que são as melhores partes do documentário. Bom, e esse dia teve um destaque para os documentários muito grande, o que é muito importante, né? Porque a ficção acabava ganhando muito mais relevância no festival. Então, eu achei bastante emblemático ter um dia todo de documentários. Sim, exatamente. E também trouxeram documentários bem diferentes entre si, né? Seja pelo estilo de como é feito, seja até pelo orçamento mesmo, porque a gente tem tipo o da Alcione, que é o que tu vê que foi investido muito dinheiro, e eles têm o documentário uruguaio que é bem simples, né? Foi feito de forma bem mais, de certa forma amadora, mas foi bem pouco investido comparado principalmente ao outro. Ele expressa muito como a gente pode fazer cinema hoje em dia, né? Independente do teu orçamento, independente da temática, que a gente pode fazer cinema, a gente pode fazer documentário, é uma coisa que está mais à disposição e espero que esteja cada vez mais disponível para todo mundo. Este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais para acompanhar um pouco mais sobre a cobertura do Festival de Gramado. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. E leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Maria Eduarda Romanha e roteirizada por Lucas Vieira, junto de Maria Eduarda Welter, e os editores Matheus Jardim e Maria Eduarda Romanha. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.